Leram o conteúdo da aula de hoje? Nayane chegou aqui também. Beleza. Vocês viram que a gente vai aumentar uma coordenada hoje, né? Hoje a gente vai passar para o mundo dos complexos, então, no mundo dos complexos a gente sabe que é como se fosse o R2, né? Existe, na verdade, que a gente chama de isomorfismo, né? Uma transformação bijetora do R2 nos complexos. Na verdade, é uma cópia, né? Tipo, você pega um ponto XY qualquer do plano, R2, na verdade, você pode associar com um número complexo da forma x mais y, né? Onde o x é a parte real e o y é a parte imaginária. Então, na verdade, é uma cópia bonitinha, né? O R2 dos complexos. Então, a gente vai aumentar uma coordenada hoje para encontrar aqueles autovalores e os autovetores. Porque vocês lembram o que acontecia? A gente encontrava o polinômio característico, né? Que era as raízes não, o determinante daquela matriz A menos lambda I, e a gente precisava que é um sistema homogêneo, né? Para ter solução não nula, a gente precisava que o determinante fosse igual a zero, né? Para ter infinitas soluções. Então, esse polinômio a gente chamou de polinômio característico, e as raízes dele são, na verdade, os autovalores. E a partir desses autovalores, a gente encontrava os autovetores, que geravam os autoespaços, que eram os espaços onde as soluções aproximavam da origem ou afastavam da origem de acordo com o sinal do autovalor, se era positivo, negativo. Cleverson chegando, bom dia, Cleverson. Só que, a Sabrina aparecendo aqui também, só que, como é um polinômio de grau 2, então as raízes nem sempre vão ser reais, né? Pode ter possibilidade dessas raízes serem complexas. Então, o objetivo da aula de hoje, já são 10h04, eu não sei, eu acredito que a gente não vai ser, nós não vamos ser muitos hoje, né? Então, o objetivo da aula de hoje será falar o caso onde a diagonalização da matriz do sistema, ela acontece nos complexos. Como que isso vai acontecer? Esse material aqui que eu tinha enviado para vocês, naquele material tudo junto, a Nicole até me mandou uma mensagem alguns dias atrás, tinha alguns erros de digitação, eu corrigi e enviei para vocês esse arquivo aqui, eu acredito que o erro já está corrigido nessa aula 13 que eu enviei para vocês. Então, o objetivo da aula de hoje é falarmos quando que a matriz, vou colocar vermelho aqui, quando que a matriz A ela é diagonalizável nos complexos, né? Ou seja, agora o meu polinômio característico ele vai ter raízes complexas. Então, a ideia é a mesma, eu tenho um sistema de duas equações, um sistema de equação diferencial linear, coeficientes constantes, tá vendo? Então, aqui a gente viu que a gente poderia transformar esse sistema aqui em um sistema matricial, dessa forma, escolhendo esse x grande dessa maneira, e esse A que aparecia aqui são as matrizes ó. É a matriz dos coeficientes do sistema, beleza? É a matriz A. Então, a gente viu que a gente poderia fazer, para diagonalizar, tá vendo? Vamos fazer a mesma suposição de quando a gente fazia a diagonalização em R. Quem chegou aqui? Cássio. Bom dia, Cássio e Cleverson, que chegou aqui. Então, a gente vai fazer a mesma suposição, que existam matrizes P invertível, né? Eu vou precisar que essa P aqui seja invertível, e essa D aqui diagonal, de forma que elas têm essa carinha agora, ó. A diferença que antes a gente pegava só assim, né? V1, V2, aí aqui aparecia um W1, W2, né? Ou seja, quando era diagonalizável em R. Agora a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar um número complexo. Então, esses vetores que vão aparecer aqui na primeira coluna, aqui e aqui, eles, mais na frente, a gente vai ver que esses camaradas, na verdade, nada mais ou são, do que os autovetores relacionados aos autovalores. Por quê? Porque os autovalores que vão aparecer aqui na diagonal da matriz D, agora são números complexos, né? Não são números reais. Ok? Então, observe o que aconteceu aqui. Por que eu escolhi V1, W1 e aqui na segunda V1, W2 mais IW2,
E aqui eu peguei exatamente o conjugado. Tá vendo que esse aqui é exatamente o conjugado essa primeira coluna aqui, ó. A segunda coluna é exatamente o conjugado. Então, lembra quando você substituiu o lambda 1 e achava o autovetor? A Ana aparecendo ali também. Quando você substituiu o lambda 1, você achava o autovetor, que a gente chamava de V1 grande, né? V1 grande. Né? Para lambda 1 estava relacionado um V1. E para lambda 2 estava relacionado um... A gente chamou de V2 ou foi W1? Foi V2, né? V2, esse V2 aqui era W1, W2, não era? E esse camarada aqui era V1, V2. Agora, o que aconteceu aqui, ó? Agora, se você faz para lambda 1, que é esse camarada aqui, ó, na verdade, essa conta aqui você faz só para desencargo de consciência. Por quê? Porque esse camarada, o lambda 2, ele vai ser conjugado do lambda 1. Né? Porque as raízes complexas, quando elas aparecem em... Se um número complexo é raiz, o conjugado dele também é raiz, né? Então, por isso que esse outro autovetor aqui, ó, ele é exatamente o conjugado desse aqui, ó. Então, as duas colunas agora vão ser autovetores, de forma que uma coluna aqui de autovetor vai ser a outra coluna é conjugada dessa. Então, por isso que eu usei a mesma letra, tá vendo? V1 mais IW1, e aqui V1 menos IW1, ou seja, é o conjugado desse. Ficou claro? Qual que é a ideia agora da extensão que a gente vai fazer? Beleza. Para isso, eu vou fazer aquela mesma mudança de variável. Eu vou pegar o sistema AX' igual a AX e vou querer transformar esse sistema aqui num sistema diagonalizável. Ou seja, esse aqui não é desacoplado, né? Porque esse camarada aqui ele é completo, tá vendo? Ele não é desacoplado ou semi-desacoplado, ou quase desacoplado, né? Como a gente chamou no exemplo 4.1 e 4.2. Então, eu vou querer transformar esse camarada aqui em um camarada desacoplado, em Y, tá vendo? Para isso, eu vou utilizar essa mudança de variável aqui, ó. Porque quando você deriva isso aqui, ó, deriva dos dois lados, vai ficar P a menos 1 vezes X'. Mas quem que é o X'? O X' é AX, não é? Então, esse X' aqui eu posso trocar por AX, não posso? E quem que é o A? Então, conservo o P a menos 1. No lugar do A, eu posso trocar por quem? P, T, P a menos 1. Não é essa suposição que eu estou fazendo para o A? E o X? Quem que é o X? Vocês concordam que o X aqui é P vezes Y? Beleza? Multiplica por P aqui, ó, do lado esquerdo. Então, P vezes Y. Agora, o que aconteceu aqui, ó? Esse P a menos 1, eu posso juntar com esse P aqui e vai dar identidade, não vai? Esse P a menos 1 aqui juntando com esse P vai dar identidade, não vai? O que sobrou? Y' igual a D, sobrou aqui, né? Y. Tá vendo que eu transformei o sistema, com essa mudança de variável, eu transformei um sistema que não era desacoplado em um sistema desacoplado, com essa mudança. Então, esse sistema Y aqui, ó, esse aqui, Y' igual a DY, como essa D aqui ela é diagonal, eu consigo resolver. Ele é exatamente igual ao exemplo 4.1, que a gente começou a história toda com ele, né? Ele é desacoplado, eu posso resolver a primeira equação, tá vendo? A primeira equação é uma constante que multiplica E elevado ao alto valor, tá aqui, ó, vezes T, e o Y2 é a mesma coisa, só que agora o alto valor que vai aparecer aqui é o conjugado. Ficou claro? Então, o Y é dado com essa carinha aí. Bom, para recuperar o X, a gente tem que o X lá em cima a gente viu que é o P vezes Y, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela matriz P, aquela grande mesmo, cujas colunas são os números complexos, né? Que eu estou supondo. Depois a gente vai ver como é que a gente descobre esses camaradas aqui. Como encontrar a matriz P, I e D, né? Vamos ver daqui a pouco.
Isso aqui é só um pouquinho da teoria. Então, para me recuperar o x, que é o x1, x2, que são a solução do sistema original, que é esse sistema aqui, ó, que eu estou querendo resolver, o que eu faço? Eu multiplico pela matriz P. Então, primeira linha vezes primeira coluna, deu essa coisa grande aqui, ó. Beleza? Só multiplicar, eu só reescrevi, né? Multipliquei um vezes o outro e somei. Depois, segunda linha vezes primeira coluna, deu essa outra coisa aqui de baixo. Aí você fala, nossa, mas que trem feio, né? Trem grande, como que eu vou... Mas calma, a gente vai dar uma simplificada aí, a gente vai escolher umas constantes amigáveis, de forma que, quando eu conseguir... Lembra do teorema do princípio da superposição? Quando eu tinha soma de solução, combinação lineares de solução, na verdade, era solução, não era? Por quê? Porque esse sistema que eu estou trabalhando aqui, ele é linear, né? Porque os coeficientes são constantes, e ele é homogêneo, porque ele é igual a zero. Beleza? Então, porque o sistema meu é x' igual a x, né? Então, isso aqui é x' menos ax igual a 0, 0, não é? Beleza? Então, ele é linear e homogêneo. Então, vale o princípio da superposição. Então, observe que essa primeira linha aqui, ó, isso aqui é uma matriz, duas linhas por uma coluna, né? Esse trem gigante aí é uma coordenada só. Esse camarada aqui é o x1. Quem está na primeira posição é o x1. Quem está na segunda posição aqui é o x2. Beleza? São as duas soluções, x1 e x2. Então, para ficar mais amigável, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a forma de Euler. A forma de Euler é essa aqui, que vocês lembram lá do cálculo 2, né? Você pega uma exponencial complexa, você pode dividir ela numa parte real, que é essa aqui, tá vendo? E essa outra parte aqui, ó, e elevado a menos i beta t, né? Fica assim. Conserva a base, somos expoente, né? Nesse caso aqui, mais, né? Essa primeira aqui, mais. Conserva a base, somos expoente, tá vendo? Essa parte aqui é a parte real, tá aqui. E essa parte aqui é a parte complexa. Você pode escrever ela como sendo cosseno de beta t mais i seno de beta t. E se for negativo aqui, ó, e elevado a menos i beta t, você pode fazer o seguinte, você pode colocar e elevado a i menos beta t. Colocar o menos para dentro ali, né? Caio chegando aqui, bom dia, Caio. Aí o que acontece? Ao invés de ficar cosseno de beta t, aqui no caso do conjugado, vai ficar cosseno de menos beta t, né? Mas o cosseno ele é positivo, então cosseno de menos beta t ou mais beta t, tanto faz. O seno de menos beta t, o menos vai sair para fora, porque o seno é uma função ímpar, beleza? Então por isso que ficou esse menos aqui do lado de fora. Pronto. Então eu vou utilizar essas duas fórmulas que já são amigáveis para a gente, para poder achar uma expressão mais... com a carinha melhor, digamos, né? Para x1 e para x2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as constantes como sendo meio, tá vendo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou querer cancelar, nesse primeiro caso aqui, eu vou cancelar a parte imaginária. Quando você pega, essa aqui é uma solução, tá vendo? A primeira coordenada aqui, ó, é o x1. Como é que ficaria o x1 pequeno de t? Ó, é essa coisa aqui da primeira linha toda, tá vendo? Então, quando você faz isso aqui, desenvolve, usando no lugar do C1 e do C2 igual a meio, vocês vão ver que a parte imaginária ela vai cortar. Vocês chegaram a fazer essa conta? Vocês desenvolveram? Não? Eu recomendo que faça isso para poder ter esse sentimento de entendimento. Hã? Eu só aceitei mesmo. Eu confio em você. Aceitou? Mas pode desenvolver, tá vendo? Você pode multiplicar. Se não quiser ficar carregando esses índices, o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. Meio de E elevado a alfa T. Imagine que esse V1 e esse W1 seja A mais IB, número complexo assim. Imagine que o cosseno de beta T e o seno de beta T sejam C mais I vezes D. Fica melhor para você multiplicar esses números complexos aqui, tá vendo? Para não ficar carregando o trambolho todo. Multiplica os números complexos e vê o que corta. Ok? Um exercício que vocês podem fazer.
vocês vão ver que vocês vão chegar ao quê? Vocês vão chegar na primeira coordenada aqui, V1. Por que que deu? Por que que desapareceu? Eu coloquei meio aqui, né? Então, quando você soma duas metades, por isso que deu um inteiro, tá vendo? Deu um E elevado a alfa T inteiro, porque na verdade era metade dele e metade dele. Você colocou ele em evidência. Quando você soma, vai ficar duas vezes a parte real. Então, duas vezes a parte real vai cortar o 2 duas vezes da parte real com meio. Então, por isso que ficou coordenada inteira. Então, essa aqui é a primeira coordenada, que é o x1. A segunda coordenada, você vai fazer uma conta análoga, só que você vai trocar, no lugar do 1, você vai colocar 2, né? A única coisa que muda. Agora você vai colocar aqui, ó, segunda coordenada, ó, V2, W2, V2, W2. O restante é a mesma coisa, não é? Então, o resultado aqui também vai ficar a mesma coisa, tá vendo? Vai trocar o V1 aqui, ó, por V2 e vai trocar o W1 aqui por W2 só. Então, o que acontece? Eu vou escrever isso aqui na forma de matriz. Observe que a primeira, ó, pra você ver, ó, o x1 aqui, ó. Esse aqui é o x1, pequeno. E aqui, em azul, tá exatamente o meu, a segunda coordenada, x2. Tranquilo? Então, isso aqui, eu consegui o quê? Eu consegui uma expressão mais amigável, que é solução. Por que que ela é solução? Porque ela foi advindo de o quê? De tomar valores das constantes C1 e C2, ok? Porque a combinação linear de solução é solução. Da mesma maneira, eu vou fazer para o x2. Ó, x2 não, vou fazer para... vou escolher outras constantes de forma que eu vou conseguir uma expressão mais amigável para uma outra solução que eu vou chamar de x2 grande. E as constantes que eu vou escolher C1 igual a 1 sobre 2i, e o C2 eu vou escolher como sendo menos 1 sobre 2i. Tá vendo que o C2 aqui está negativo? Então, na verdade, o C2 original é o inverso de C1, né? Menos 1, o inverso aditivo, né? O oposto. Um é 1 sobre 2i e o outro é menos 1 sobre 2i. Por que que eu vou fazer isso? Porque quando eu faço essa combinação aqui da segunda linha, aqui tem um sinal de mais. Eu acho que aqui tem um sinal de menos, que eu vi aqui. Aqui, ó. Por que que ficou um sinal de menos aqui, ó? Lembra que o C2 eu estou pegando como sendo menos 1 sobre 2i? Então, se eu estou trocando esse C2 aqui, ó, por menos 1 sobre 2i, concorda que o menos dele vai sair para fora aqui? Tranquilo, gente? Beleza, então aqui ficou negativo, tá vendo? O porquê desse negativo aqui é porque quando você vai fazer esse negativo, quando você vai fazer essa soma aqui, ó, quem vai cortar agora vai ser a parte real. E como é menos, vai ficar menos duas vezes a parte imaginária. Então, por isso que eu dividi por 2i, tá vendo? Por quê? Porque eu vou ficar com duas vezes a parte imaginária, então o i vai cancelar. Então, esse i cancela com esse i aqui, e aí eu vou ficar o quê? Vou ficar com W1 e V1. Tá vendo que agora tá invertido mesmo, né? Não é V1, W1, não. É W1 vezes V1. Agora eu vou pegar só a parte imaginária. Novamente, tem aquela mesma conta que vocês têm que fazer. Vocês têm que distribuir isso aqui para vocês verem que a parte real está cortando e está ficando duas vezes a parte imaginária. Tá. Aí, quando você faz a conta para a segunda coordenada, só vai trocar aqui, no lugar do V1, W1, vai trocar por V2, W2, no lugar do... Aqui também trocou, né? E aí, ficou a mesma coisa que você tinha aqui, ó. Tá vendo? No lugar do W1, trocou por W2 e no lugar do V1 trocou por V2 só. A única diferença. Então, agora eu vou reescrever a primeira coordenada de x2 como sendo isso aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o meu x1 de t.
E o meu x2 de t pequeno vai ser quem? A parte de baixo aqui, né? Então, esse x2 aqui, juntamente com esse x1 aqui, ó, eles são soluções do sistema, mais amigáveis. Então, o que eu vou fazer? Se o Browniano deles forem diferentes de zero, então eu posso falar que isso aqui é uma base de solução. E a solução geral vai ser o quê? Vai ser a combinação linear desse x1 grande e desse x2 grande. Então, quando você calcula o Browniano, essa conta aqui também eu recomendo que vocês façam. Inclusive, eu até deixei ela pré-pronta. Pré-pronta, ficou ruim. Aqui, ó. Tá vendo? Você pega a matriz P1, a matriz P, tá vendo? Calcula o determinante de P. Vocês vão chegar nesse número aqui, ó. Depois você olha quem é o determinante dessa matrizinha pequenininha que ficou lá, né? Ficou em função dela, não ficou? Então, quando você pega 1i sobre 2 vezes o determinante de P, tá vendo? Esse aqui é o determinante de P que eu calculei, ó. Pega i sobre 2 e multiplica por esse determinante de P, tá vendo o que aconteceu? Esse i sobre 2 aqui foi colocado exatamente para cortar com esse menos 2i. Por quê? Vai ficar menos i ao quadrado, né? Menos i ao quadrado vai dar 1 positivo. E esse 2 vai cancelar. Então, essa parte aqui toda vai dar 1. Então, sobrou exatamente esse termo aqui, ó. E esse termo aqui é exatamente o determinante dessa matrizinha pequenininha. Beleza? Uma conta que vocês podem fazer também. Então, por isso que aqui só deu para vocês a resposta, tá vendo? Se você pegar o determinante que você precisa aqui, quando você calculou o Wronskiano aqui no zero, o que aconteceu? Você colocou zero no lugar do cosseno, tá vendo aqui, ó? Cosseno de zero é 1. Então, sobrou quem? Ó, sobrou e elevado a... Vamos fazer para o x1 primeiro. Ó, o x1. Colocar zero no lugar do t. O que vai sobrar? Vai sobrar e elevado a zero, dá 1. Cosseno de zero, né? Porque eu tenho aqui beta t, né? Dá zero. Sobrou V1, V2, menos seno de zero. De onde veio esse i sobre 2? Então, Rainara, ó, para você ver, ó. Eu tinha essa coisa aqui, ó. Calculei o determinante de P, que é a coisa que eu tenho certeza que é diferente de zero. Beleza? Porque P é invertível. Então, eu calculei o determinante de P e deu essa coisa aqui. E eu queria só esse núcleo aqui. Por que esse núcleo aqui? Porque esse núcleo aqui é exatamente o determinante dessa matriz aqui, ó, que sobrou quando eu calculei o Wronskiano. Ó, quando eu calculei o Wronskiano aqui, ó, sobrou exatamente essa matriz. Aí eu fico em dúvida. Será que o determinante dessa matriz é diferente de zero? Então, como que eu relaciono isso com a coisa que eu conheço? Eu conheço o determinante de P. O determinante de P eu sei que é diferente de zero. Aí, quando eu calculei o determinante de P, ó, deu essa coisa aqui. Aí, o que eu fiz? Multipliquei por essa constante. Porque quando eu multiplico por essa constante, esse termo aqui vai eliminar, tá vendo? Vai dar 1. E fica exatamente o determinante dessa coisa que eu não sei se é diferente de zero. Então, é só uma maneira que eu tenho de ter certeza que o determinante disso aqui, ó, é diferente de zero. Ficou claro? Por que multiplicou por i sobre 2? Para poder cancelar o menos 2i daqui, ó. Esse menos 2i aqui, ó. Beleza. Tá, voltando aqui na conta do Wronskiano, então substituindo zero aqui, ó. Vocês concordam que vai sobrar só V1, V2? Colocando zero aqui no x1? Porque o seno de zero, zero, né? Essa parte aqui, ó. E quando calculou o x2 de zero, também, essa parte aqui também vai embora, não vai? Quando colocar o zero? Então, sobrou só W1, W2. Então, por isso que o Wronskiano deu isso aqui, ó. V1, V2, W1, W2. Beleza? Beleza, gente? Aí o Kai tava virado, agora o Kai virou.
O Caio estava virado assim na vertical, agora ele ficou na horizontal. Ficou claro, gente, por que o determinante deu diferente de zero? Sim ou não? Sim? Então vamos continuar. Então a solução geral é dada dessa maneira aqui, ou seja, é a combinação desse x1 que a gente obteve e o x2 que a gente obteve. Tá vendo? Aqui vai aparecer as constantes novamente, que faz a solução ser geral. Então, o x1 e o x2 é da maneira que a gente calculou aqui em cima. Então, observe que quando as soluções, quando os autovalores eles dão complexos, então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma solução diferente daquelas exponenciais que a gente viu para o caso real. Né? Porque lá tinha... Não são as mesmas. Esse C1 e C2 aqui, ó, logicamente, se você quiser pegar esse C1 e C2 aqui como sendo meio, logicamente você vai ter uma solução particular exatamente como sendo essas aqui, ó. Mas você pode pegar ele exatamente como sendo outros valores quaisquer, 5 e 10, 20, 1 milhão. Esse C1 e C2 aqui, ó, eles estão livres. O C1, C2 pequeno lá, o minúsculo, eu peguei eles como sendo meio e depois 1 sobre 2i, exatamente para produzir uma x1 grande de t e um x2 grande de t que fosse amigável para mim montar a minha solução geral a partir delas, entendeu, Bruna? Beleza. E agora, o que a gente faz? Como eu encontro... Vou colocar o computador na tomada aqui. Como eu encontro as matrizes P e D, né? Que é outra coisa que a gente tem que fazer para poder... Se eu não sei quem que é a matriz P e quem que é a matriz D, eu não consigo montar a minha solução, né? Então, como a gente viu, né, seguimos a mesma ideia, né, vista na sessão anterior. Essa matriz P aqui, ó, ela vai ser o quê? As colunas vão ser os autovetores associados aos autovalores. E quem que são os autovalores? São exatamente as raízes complexas, agora, né, do polinômio característico que comporá a matriz diagonal. Tranquila a teoria? Então, vamos ver que retratos de fase nos aguarda, né? De acordo com o que a gente tinha visto até então, a gente tinha pontos de celas. Os pontos de célula é quando os autovalores eles eram positivos, eles eram reais, um positivo e outro negativo. Então, tinha alto espaço relacionado ao alto valor negativo que convergia para a origem, né? Quando o t ia para mais infinito, devido a exponencial tender a zero. E quando era positivo, ele se afastava da origem, né? Devido a exponencial também, né? Com expoente positivo, e para mais infinito quando t for para mais infinito. E tínhamos o caso de dois valores reais iguais em módulo, né? Em sinal, os dois positivos ou os dois negativos, em que se fosse os dois positivos afastava todo mundo e se fosse os dois negativos aproximava todo mundo da origem. E tínhamos o caso onde um alto valor era nulo, então o alto espaço dele ele ficava meio que tangenciando aquele alto espaço. Agora, o que acontece? Agora a parte real do alto valor ele vai ser crucial na nossa análise, porque agora o nosso alto valor ele vai ser um número complexo. Então o número complexo é composto de uma parte real e uma parte imaginária, certo? Então essa parte real ela pode ser nula, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa, concorda? Então, a partir da análise da parte real do alto valor, é que a gente vai concluir que retrato de fase a gente vai ter. O nosso primeiro exemplo segue o mesmo modus operandi que a gente já tinha visto. Você vai pegar a matriz A menos lambda I, né, para encontrar o polinômio característico. Vai pegar essa matriz aqui. Vai encontrar um polinômio de grau 2, porque a matriz é 2 por 2, né? E tem um lambda na diagonal. E aqui você encontra as raízes. Observe que minha raiz aqui, ó, lembra que a minha matriz D era alfa
mais I beta, alfa menos I beta, 0 e 0. Era assim minha matriz D, não era? Nesse caso aqui, ó, pra você ver, ó, o alfa deu 0, não deu? Porque esse número complexo I, quem que é o número complexo I? Vocês concordam que é 0 mais 1 vezes I? Então, aqui eu tenho o alfa igual a 0 e o beta igual a 1. Então, ó, pra você ver, o que aconteceu? Sobrou só I menos I aqui na diagonal. Então, minha matriz D é dessa maneira. Agora, como que eu encontro as matrizes P? As matrizes, ó, a matriz P. Os autovetores relacionados aos autovalores que eu tinha. Lá eu estava chamando de V1, V2, não era? Para o caso real? Agora eu mudei a letra. Estou chamando de Z1, Z2, só para lembrar. Ah, não sei o que lembra, não. Eu chamei de Z1, Z2. Não sei o que eu estava na cabeça quando eu chamei de Z1, Z2. Mas só para mudar mesmo, né? Para não falar que é o mesmo V1, V2. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com complexo aqui, mas não tem, não. Z1, Z2. Talvez o livro use Z1, Z2, né? Eu acho que talvez seja isso mesmo. Então, para você ver, o meu Z1, ele vai ser esse camarada aqui, ó. E o meu Z2, logicamente, vai ser o conjugado dele. Por que é o conjugado dele? Porque os autovalores aqui, ó, um é conjugado do outro, tá vendo? Esse camarada aqui é conjugado desse. Logicamente, eu vou fazer as duas contas aqui para a gente ver que realmente vai dar o conjugado, mas, na verdade, na prática, você não precisa fazer as duas contas, porque o outro autovetor, ele vai ser sempre, ok? O outro autovetor vai ser sempre conjugado do primeiro. Então, agora eu vou pegar o quê? Para lambda 1 igual a I e depois para lambda 2 igual a menos I. Temos que resolver esse sistema aqui, tá vendo? Onde aqui eu deixei o Z qualquer, esse Z qualquer aqui, na verdade é o Z1, Z2, né? Então, na verdade, eu vou resolver dois sisteminha 2 por 2. Isso quando lambda 1 for I e quando lambda 2 for menos I. Então, o primeiro caso aqui, eu estou chamando de quando lambda 1 for I, eu estou chamando de Z1. Beleza? A primeira coordenada aqui, que é essa aqui, na verdade, né? V1 mais IW1 e V2 mais IW2. Então, quando você pega o sistema, tá vendo? Aqui eu tenho um sistema AX e, na verdade, AX, que é a mesma coisa aqui, ó, AZ1 igual a I vezes I2, I vezes I2, ficou ruim, né? O I aí é o complexo e o I2 é a matriz de identidade de ordem 2, beleza? Beleza? I vezes I2, que multiplica quem? O Z1, que é o XY, que eu estou chamando aqui. Então, quando você faz essa conta aqui é tranquilo para todo mundo. Desenvolve, iguala, você vai encontrar um sistema dessa maneira, tá vendo? Aqui eu já passei esse camarada, esse I vezes X aqui, ó. Eu já passei ele por lá, tá vendo? I vezes X, eu já passei para cá negativo. Tranquilo, gente? Tá, então aqui eu tenho novamente, como o meu sistema aqui, ele é proposto para ter infinitas soluções, então, na verdade, o determinante é 0, então eu tenho infinitas soluções no homogêneo. E aqui basta você isolar o x em função de y, igual a gente estava fazendo lá, né? Só que agora, nem sempre, lá, vocês lembram que vocês encontravam V1 igual a menos 2V2? Ou W1 igual a menos W2, alguma coisa assim? Quando você estava resolvendo um caso real? Agora você vai encontrar um x igual a um número complexo de y. A diferença é isso, tá vendo? Que apareceu um número complexo aqui, ó. Nesse caso aqui aparecia números reais, tá vendo a proporção? Menos 1, menos 2, ou 1, ou 2. A proporção? Mas é a mesma coisa, tipo, só a diferença é que vai mudar agora para o número complexo. Então, quem que é o Z1? Observe que agora o meu autoespaço agora, ele está no C2, né? O que é o C2? Porque esse X e esse Y aqui, ó, são números complexos. Por mais que ele está escrito da forma X e Y, mas na verdade a coordenada desse X aqui é da forma A mais IB e o Y C mais ID. Então são números complexos de forma que o X ele vai ser 1 menos I vezes o Y.
Então, o que acontece? Se você coloca o y em evidência aqui, então o x aqui, ó, é o x, e o y aqui você pode tomar ele como ele próprio. Ok? Na verdade, aqui é 1, né? 1. Beleza? O y é ele próprio. Tranquilo? Por que o y é ele próprio? Porque se você quiser pegar esse y como sendo 2 mais 5i, você pode. Esse y aqui é um representante dos complexos, tá vendo? Então, ele é o responsável por fazer o quê? Por gerar o alto espaço. Lembra daquela dúvida que alguns alunos perguntaram? Por que ele inverteu o quadrante? Ao invés de pegar menos 1 e 1, ele pegou 1 e menos 1? Na verdade, é a mesma coisa. Por quê? Porque ele pegou o representante como sendo um negativo e inverteu o quadrante. Ao invés de estar no segundo quadrante, vai estar no quarto. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho esse camarada aqui, ó. 1 e menos i, 1 menos i, né? E 1 como sendo representantes para meu Z1. Então, quando eu vou preencher a minha... Vamos preencher a minha matriz P, o que aconteceu, ó? Lembra que na primeira coluna entra exatamente o x e o y. Esse x e o y aqui, na verdade, não é bem o x e o y, né? Eu chamei lá na teoria de V1 mais IW1 e V2 mais IW2. A primeira coluna, né? E aqui tinha a segunda coluna. Então, esse camarada aqui, ó, quem que é o V1 e quem que é o W1 da história? Ó, o V1 vale 1, tá vendo? Aqui é o V1, ó. E quem que é o W1? Quem que é o W1? Menos 1, concorda? Então, W1 menos 1. Quem que é o V2? Concorda que o V2 vale 1? E quem que é o W2? Quem que é o W2 aqui, gente? Se não tem nada, é como se fosse 0 mais I, não é? 0. Então, eu tenho V1, W1, V2, W2. Lembra que eu vou precisar desse pessoal lá, ó. Eu preciso desse pessoal no Wronskiano, não preciso? Ó o Wronskiano aqui, ó. V1, V2, W1, W2. Tá vendo que o W1, W2, V1, V2 está na solução geral? Tanto aqui quanto aqui, tá vendo? Então, eu tenho que saber quem que é o V1, W1 e o V2, W2, para eu poder montar minha solução. Ficou claro? Sim ou não? Não? Se não ficou claro, pode falar, gente. Onde que não ficou claro? Pela expressão de vocês, dos que eu estou vendo aqui, não está muito bom, não. Deu para entender como que encontra o Z1? Resolvendo esse sistema aqui, ó. Encontrando um representante, tá vendo que o representante aqui deu quem? 1 menos i. Aqui eu estou pegando o caso onde o y vale 1. 1 mais 0i. Ok? Eu sempre pego o quê? O mais simples possível. O mais simples possível. Qual é o representante mais simples possível aqui do complexo? Para me pegar? É o neutro da multiplicação. 1 mais 0i. Se você quisesse escolher outro camarada, poderia. Você poderia escolher, por exemplo, o y como sendo 2 mais 3i. Aí o que acontece? Então, essa coordenada aqui, ó, ia ficar o quê? 2 mais 3i que você escolheu. E essa primeira coordenada, você teria que fazer essa conta aqui, ó. 2 mais 3i que multiplica 1 mais i, para poder encontrar o x, para colocar aqui, ó. Aí, logicamente, você ia ter o quê? Você ia ter outros V1, V2, outros W1, W2. Seria outros representantes. Mas que estaria gerando o mesmo espaço, não tem problema. Ok? Então, eu recomendo pegar o quê? Pegar sempre o mais simples possível. O mais simples possível é esse aqui, ó. 1 mais 0i. Quando você faz a conta para o lambda
Aqui é lambda 2, mais um erro aqui encontrado. Lambda 2 igual a menos i, que é o outro camarada, você vai ver que você vai encontrar um outro sistema. Tá vendo que agora o x, ao invés de ser 1 menos i vezes y, agora deu 1 mais i, quando você isolou, aqui nessa primeira equação. Então, por isso que é o conjugado, tá vendo? Aqui também é 1. Então, quem que é o representante aqui, ó? 1 mais i, tá aqui, e 1, tá aqui. Que é exatamente o conjugado desse, não é? Não é o conjugado desse? Porque o conjugado de 1 mais 0i é 1 mais 0i, né? Porque a parte imaginária dessa segunda linha aí, ó, da segunda coordenada do vetor, é 0, a parte imaginária. Então, como é que fica a solução? De acordo com a solução em cima, eu tenho o x1, na verdade é c1 vezes e elevado a alfa t, não é? E elevado a alfa t, aqui é a solução aqui, ó, geral. Vamos ver no x1 aqui primeiro, ó. E elevado a alfa t. Então, alfa t, o alfa é 0, né? Porque a parte real lá deu i menos i. Então, essa parte aqui é 0. Cosseno de beta t, o beta lá é 1, não é? Então, ficou cosseno de t, que multiplica V1, V2. Quem que é o V1, V2? Ó, o V1 é 1 e o V2 é 1 também. O W1 é menos 1 e o W2 é 0. Então, a solução vai ficar o quê? Ó, V1, V2, tá vendo aqui? Eu coloquei ainda para vocês. Ó, o beta é 1, 1 vezes T, V1, V2, menos seno de beta T, que é 1, W1, W2, tá vendo? Menos 1 e 0, mais C2, E elevado a C2, essa outra solução aqui, ó. X2. Aqui, ó. Agora, o que inverteu? Agora é positivo, né? Ao invés de negativo. E o W1 com o W1, W2 troca de lugar com o V1, V2, não é isso? Então, por isso que ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? O W1 aqui, ó, trocou de lugar, ó. Com W1, W2 trocou de lugar com C1, C2. E ao invés de ser negativo, agora virou positivo. Então, aqui eu tenho um C1 vezes um X1. E aqui eu tenho um C2 vezes um X2. Daqui para cá, eu só reescrevi a mesma expressão, coloquei o cosseno de t em evidência, tá vendo? Esse camarada aqui, e elevado a zero aqui, não vai dar 1, não vai influenciar, não vou ter exponencial. Se eu não vou ter exponencial, o que vocês acham que vai acontecer com as soluções disso aí? Vai depender só de cosseno e de seno, não vai? Cossenos e senos são coisas periódicas, não são? Então, a gente vai ver o que acontece com o retrato de fase no X1, X2. A diferença... Oi, Rainara. Você poderia fazer o vetor do W1 e W2 do segundo autovalor? Esse aqui? Uhum. Só o W1 e o W2 que não ficou muito claro para mim. Esse aqui, 1 mais i? Ó, vamos resolver o sistema aqui, ó. O sistema que a gente tem que resolver é AZ1, AZ1 não, AZ2. Nossa, tem um tanto de erro. AZ2 igual a menos i e 2Z2. Beleza? Então, agora eu estou colocando menos i agora na diagonal, tá vendo? Multiplicado pela identidade. Então, vai ficar menos 1 vezes x, vai ficar menos x. Tá aqui, ó, menos x. Mais 2y, tem uma taticando aí, né? Mais 2y, tá vendo? Mais 2y, esse vezes esse, tá aqui. Beleza? Primeira linha vezes primeira coluna. Agora aqui, igual a quem? Menos i vezes x vai dar menos ix. Menos ix estaria do lado de cá, não tá? Então, menos i vezes x. Então, eu passei pro lado de cá, ficou mais i vezes x, né? Que eu passei pro outro lado da igualdade. E 0 vezes y deu 0. Então, agora, como é que eu isolo esse x aqui, ó? Ó, você ficou com menos 1 mais i, que multiplica x.
é igual a menos 2y, não é? Que passou o 2y para o outro lado. Então, quem que é o y? Cadê? Ah, não. É melhor usar essa de baixo aqui, ó. Porque essa de baixo não tem esse 2 aqui. Vamos usar de baixo aqui, ó. Menos 1 vezes x, tá menos x, tá aqui, né? E depois, mais y, é esse vezes esse. 1 vezes y. E depois, esse lado de cá tem 0 vezes x dá 0 e menos i vezes y. Então, menos i vezes y está do lado direito. Então, eu vou passar ele para o lado esquerdo como mais i vezes y. Então, esquece isso aqui por enquanto. Vamos pegar a outra que é mais fácil de isolar, porque o x já ficou sem o 2, né? Então, para você ver, você ficou com menos x mais 1 mais i, y igual a 0. Então, o que você vai fazer? Vamos pegar esse x e passar para o lugar do zero aqui, ó. Então, quem que é o x? É 1 mais i vezes y. Então, no lugar do x aqui, ó, que é a primeira coordenada, eu vou trocar por 1 mais i vezes y, e o y fica sendo ele próprio. Então, y vezes 1. Ficou claro? Sim. Beleza. Tá, aqui o que eu fiz? Eu escrevi o cosseno, tá vendo? Então, o cosseno aqui, tem um cosseno aqui... Na verdade, eu queria o vetor que vai entrar aí junto com o cosseno. Onde está menos então, 0, W. Exatamente, ó, pra você ver, ó. Quem que é o vetor que eu tenho que colocar aqui? Quem que é o representante? O representante é 1 mais i e 1. Esse camarada aqui é a segunda coluna que tem a carinha V1 menos V1 menos i W1 e V2 menos i W2. Então, o que acontece? Quem que é o V1, V2 aqui da história? Aqui esse 1 aqui é como se fosse 1 mais 0i, que é o conjugado, né? Tanto faz aqui menos 0i, né? Que é o conjugado do primeiro lá, menos 0 vezes i. Então, o que acontece? Quem que é o W1, W2 para esse caso aqui, ó? Na verdade, Rainara, o W1, W2, você olha no primeiro alto valor que você faz. O primeiro alto valor é esse aqui, ó, lambda 1 igual a i. Então, se você tem... A primeira coluna que a gente tem é essa aqui, ó. Quem que é o V1, V2, W1, W2? Então, ó, para você ver aqui, ó. Cadê? Você tem 1 menos i, tá vendo? Olha, tudo aqui nessa primeira coluna aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Essa primeira coluna aqui, ó. Essa primeira coluna aqui tem todas as informações que você precisa. Por quê? Isso aqui, ó, é o V1, V2. E isso aqui, ó, como se fosse mais 0i, essa outra parte aqui, ó, é o W1, W2 que você precisa. Então, por isso que o W1 deu menos 1, porque acompanha o i aqui, ó, e 0, menos 1 e 0 aqui, ó. Ficou claro porque que o W1, porque que o deu menos 1 e 0, o W1, W2? Ah, sim. Então, lá embaixo ficou olha só na negativo primeira coluna. por causa desse daí, né? Aham, só na primeira coluna. Porque o outro é conjugado. Se o outro é conjugado, se você quiser olhar o outro, não ficaria errado. A diferença é que você ia ter outro representante. Só isso. Então, o V1, V2 vai ficar 1, 1, e o W1, W2 vai ficar menos 1, 0. Então, aqui eu vou ficar com C1 que multiplica isso aqui. Coloquei o cosseno em evidência, tá vendo? O C1 que multiplica esse aqui. Não, o C1 que multiplica 1, 1. O C2 que multiplica menos 1, 0. Coloquei o cosseno em evidência. E aqui eu coloquei o seno em evidência. Se eu coloquei o seno em evidência, então eu fiquei C2 vezes 1, 1. E esse aqui é negativo, não é? É negativo esse. Então ficou C1 que multiplica menos 1, 0. Então, essa é a solução geral. E como é que fica a questão do Wronskiano, né? Porque eu tenho que mostrar que isso aí realmente são soluções, o quê? Fundamentais.
Então, para me mostrar que isso aqui é solução fundamental, eu tenho que calcular o x1 aplicado em 0 e o x2 aplicado em 0. Então, quando você pega isso aqui, ó, o x1 deu isso aqui, tá vendo? Aplicado em 0. Então, vai ficar cosseno de 0 vai valer 1. Então, sobrou 1. Lembra que aqui está trocado, né? Sobrou 1. E aqui, porque o seno de 0, 0, né? Então, essa parte aqui, 0. E aqui no x2, para entrar na 1, tá vendo? Tá aqui, na verdade, cadê o x1? Tá transposta aqui, mas acho que não vai fazer diferença, não. Porque aqui, na verdade, deu assim, deu 1. Esse aqui é o x1 aplicado em 0. E o x2 aplicado em 0 vai dar quem? O cosseno de 0 vale 1, então deu menos 1 e 0. O x2 aplicado em 0 aqui, tá vendo? Na segunda coluna. Lembra que lá na teoria deu assim, ó, V1, V2, W1, W2? E esse camarada aqui, a gente concluiu que era exatamente I sobre 2 vezes o determinante da P original, né? Se vocês quiserem fazer essa conta aqui, também pode fazer, vocês vão ver que vai bater, né? Então, isso aqui deu 1 positivo, tá vendo? O determinante. Então, é realmente solução geral. E por que o desenho fica essas circunferências concêntricas, né? Que a gente chama de centro. A gente classifica isso aqui como sendo centro. Devido ao aspecto da solução, tá vendo? Ó, você tem um cosseno multiplicado por esses... Isso aqui são números, né? E tem um seno multiplicado por esses números aqui, ó. Então, por isso que essa soma aqui tá dando o quê? Quando o t vai para mais infinito, concorda que isso aqui não vai explodir? O que vai acontecer é quando você pega essas constantes aqui, ó, C1, C2 grandes, você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Você vai ter representantes de circunferências grandes, só isso. E quando pega C1, C2, por exemplo, na origem, vai ficando círculos cada vez mais perto da origem, né? O representante mais perto aqui, ó, C1, C2. Se você pega condições iniciais mais próximas da origem, você vai ter o quê? Você vai ter circunferências mais próximas da origem. Então, esse caso aqui, quando eu tenho alto valor igual a 0, alto valor igual, tá vendo? A parte real do alto valor igual a 0, eu tenho centros. Ok? O último exemplo eu vou pegar agora, inclusive estava até errado aqui, essa aqui, eu tinha copiado essa parte aqui errado, né? Nicole tinha falado, eu tinha colocado, por mais que eu deixei a matriz D corretamente, eu tinha deixado isso aqui lambda ao quadrado mais 1, né? No material que eu tinha mandado para vocês. Agora, o que acontece? Eu vou fazer um caso onde eu tenho agora a parte real dos autovalores negativa, tá vendo? Então, aqui eu vou ter o alfa igual a menos 1 e vou ter o beta igual a 2. Então, quando você faz a conta, para encontrar o V1, V2, W1, W2, lembrando que só esse bloquinho aqui já serve para você encontrar quem que é o V1, V2, W1, W2. Esse camarada aqui vai ser o conjugado dele, né? Desse outro. Então, quando você pega o alto valor como sendo menos 1 mais 2i, menos 1 mais 2i, aí você vai fazer a conta, né? Vai colocar menos 1 mais 2i na diagonal, vai resolver esse sistema, você vai isolar o y em função do x. Aqui, o que acontece? Eu escolhi como sendo, acho que foi, deixa eu ver, cadê? Acho que foi essa aqui de baixo, né? Não, a de cima. Dá para dividir todo mundo por 2 aqui, ó. Dividindo todo mundo por 2 aqui, dos dois lados, para simplificar, tá vendo que aqui dá um 2, dá para sair em evidência? Você vai encontrar essa relação aqui, ó. Então, agora aqui você vai ter o quê? Você vai ter o y em função de x. Então, o que acontece? Como o y é 1 mais i vezes x, ó, pra você ver, ó, 1 mais i vezes x. Cadê? Não, aqui, ó. Eu deixei o x como sendo ele próprio, beleza? E deixei o y como sendo o quê? A multiplicação de x que multiplica 1 mais i, que é exatamente essa relação que eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o quê? O meu primeiro, ó, se o x ele vale 1, ele próprio, eu vou pegar o representante o mais simples possível. 1 mais 0i.
E quem que é o y? É 1 mais 0i que multiplica 1 mais i. Então, esse aqui faz o papel do y, que na verdade esse y aqui, quem que é? V2 menos i W2, não é? V2 menos, ó, mais i W2. E esse aqui de cima, que é o x, quem que é? É V1 mais i W1. Então, aqui a gente descobre que o V1, V2 vale isso aqui, ó. E quem que é o W1, W2? Quem, gente? 0,1, concorda? E o V1, V2, 1. Ficou claro? Aqui tem a conta para o lambda 2, tá vendo? O lambda 2 só para desencargo de consciência, ele vai obter exatamente o conjugado, tá vendo? Então, para vocês verem, esse aqui, ó, é exatamente o que eu escrevi lá em cima, e esse aqui é o conjugado, tá vendo? Esse aqui é o conjugado desse. Esse aqui também é o conjugado desse, né? Porque 1 mais, se você quiser colocar 1 mais 0i, 1 menos 0i, opa. Se você quiser colocar isso aqui como sendo 1 mais 0i, esse aqui é 1 menos 0 vezes i, tá vendo? É o conjugado também. Então, aqui eu tenho V1, V2, W1, W2. Quando você monta as soluções, agora, ó, para você ver, lembra que lá que tem um e elevado a alfa t? O alfa agora não é zero. O alfa vale menos 1, então por isso ficou essa exponencial negativa aqui, tá vendo? Novamente, aqui ficou cosseno, V1, V2, menos seno de beta t, tá vendo que o beta aqui é o 2? W1, W2, mais, quem que é o x2? O x2 aqui troca de lugar, não troca? Esse com esse, e aí em vez de menos vai ficar mais. Aqui eu só coloquei o cosseno, coloquei a exponencial em evidência, né? Porque ela multiplica nos dois, na soma aqui. Coloquei o cosseno de 2t em evidência, tá vendo? Coloquei o seno de 2t em evidência. O que que mudou agora? Agora, essa coisa aqui antes tinha o quê? Esse camarada aqui era e elevado a zero, né? Ficou circunferências. Agora, não vamos ter mais circunferências, porque quando o t vai para mais infinito, concorda que as trajetórias agora vão encostar na origem? Porque a exponencial de menos t, quando t tende a mais infinito, não tende a zero? Então, não vamos ter mais um centro. A gente vai ter o que a gente chama de foco. Nesse caso aqui, esse foco ele vai ser atrator. Por quê? Porque a parte real dos autovalores são negativas. Se a parte real dos autovalores fosse positiva, o que aconteceria com essa exponencial aqui? Se alfa fosse positivo, iria para mais infinito, não é? A espiral ia ficar para fora, não ia fugir da origem, né? Ia ficar repulsor. Então, nesse caso aqui, só para terminar, vamos ver como é que fica se o x1 e o x2, eles realmente são soluções. Quando você, fundamentais, então você vai pegar, por exemplo, o t igual a zero, para calcular o Wronskiano aqui, né? Então, quando você pega o t igual a zero, essa parte aqui sempre vai morrer, porque o seno de zero vai dar zero, né? Essa parte aqui também vai dar zero. Então, sobrou o quê? Sobrou 1, 1. E sobrou o quê? Sobrou 0, 1. V1, V2, W1, W2. O determinante disso aqui deu 1, positivo, ok. E aqui está o nosso retrato de fase. A gente chama isso aqui de foco atrator. Tranquilo? Aqui a observação, se for a parte real do alto valor for positiva, temos um repulsor. E aqui estão os exercícios. Passou 1 minuto hoje. Ficou tranquilo o caso diagonalizável em C? Ou não? Todo mundo calado. Olha quantos nós somos hoje. 4, 8, 12, 13.
complexo, dá para definir bem, Bruna, né? Mas não é complexo de difícil, né? É só complexo dos números complexos, espera. Não ficou tranquilo, mas deu para entender. Isso aqui é só questão de prática, viu, gente? Porque o modus operandi é o mesmo. Você vai ter que encontrar o polinômio característico, vai encontrar as raízes usando Bhaskara, vai substituir no sistema para encontrar o autovetor. A diferença é que o autovetor agora, a proporção de uma coordenada para outra vai ser um número complexo, mas esse número complexo eu recomendo que vocês tomem ele exatamente como sendo 1 mais 0i, que é o mais simples possível, ok? Então, uma das coordenadas dos autovetores lá sempre vai ter uma parte real, uma parte imaginária negativa. Então, acho que fica tranquilo, não é bicho de sete cabeças, não. Ok? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no meio, para vocês verem. Vamos pegar um exemplo aqui da aula de hoje, para vocês verem um desenho aqui, por exemplo, desse foco. Esse foco aqui, ó, atrator. Qual que era a matriz A dele mesmo? Era a matriz -3, -3, 2, -3 para A, -3, 2 e -4 e 1. -4 e 1. Então, quando você pede para rodar isso aqui, ó, ok? Tá aí o nosso foco atrator, tá vendo todo mundo chegando? O exemplo do centro que a gente viu na aula de hoje, né? Só ver o centro aqui, ó. Os coeficientes do sistema era -1, 2, -1, 2, -1 e 1. Então, quando você pede isso aqui, ó, tá aí nossas circunferências aí, tá vendo? O elipses, né? Então, isso aqui deu um centro. Se você colocar qualquer sistema aqui, né, só basta você trocar os coeficientes do sistema da matriz A, você vai ter o retrato de fases correspondente. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, faça os exercícios dessa parte, né? E se tiver alguma dúvida, vocês vão me falando. Porque quarta-feira a gente vai terminar, inclusive, né, essa parte, sistema linear. Quarta-feira a gente vai falar do caso onde a gente vai voltar para o caso real, mas agora a matriz ela não vai ser diagonalizável em R, ela vai ser quase diagonalizável. Lembra daquele sistema 4.2, que era quase desacoplado? Então, vai acontecer isso quando os autovalores tiver raiz dupla. Ou seja, vai ser real com multiplicidade 2, que é o caso que a gente não estudou.